Números, capítulo 13, de 25 a 33. Depois o 14, de 1 a 6. Assentados como estamos, com reverência, leiamos a palavra de Deus. Diz assim: ao cabo de 40 dias, voltaram os espias de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite aquela terra e muito mel, e este é o fruto que trouxemos dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram ou defamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, gigantes. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Enaque são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. 14, de 1 a 6. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: oxalá tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos a um para nosso capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Ó Deus, a tua palavra não voltará nessa noite vazia, mas fará o que lhe apraz aos corações. Aqueles que porventura ainda estão vivendo o perigo da incredulidade. E nessa noite, pela tua palavra e pelo teu Espírito Santo, o Senhor remova dos nossos olhos toda a incredulidade, e o espírito de incredulidade saia do nosso coração, e possamos, ó Deus, voltar a crer no Deus do impossível. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Um dos discípulos duvidou que Jesus tinha ressuscitado. Seu nome era Tomé. Havia um espírito de incredulidade nele, ele não podia crer. Mas venhamos, não é fácil para nós acreditar que alguém tenha ressuscitado. Talvez você não acreditaria. Soube que fulano, seu irmão, seu tio,
Ele ressuscitou, está andando por aí. Será que você creria? Mas o fato é que Jesus havia avisado os seus discípulos que ele haveria de ressuscitar. Porém, Tomé não creu. Uma das expressões que tem atravessado esses 2000 anos foi a expressão de Jesus ressurreto. Quando apareceu diante de Tomé, ele disse: Tomé, seja crente e não incrédulo. Tomé, seja crente e não incrédulo. Os perigos da incredulidade é o que nós veremos nessa noite. Queridos, não saímos do cativeiro, não saímos do nosso Egito espiritual para vivermos no deserto. O nosso destino é a terra prometida, a secura do deserto, os pedregais, as serpentes, as areias escaldantes lá no deserto. E no nosso deserto do dia a dia, de fato, não são o nosso destino. O nosso destino, meus queridos, é uma terra que mana leite e mel, prometida pelo Deus Todo-Poderoso. O nosso destino, meus queridos ouvintes, é a vida abundante em Cristo Jesus. O povo de Israel tombou no deserto. Os velhos morreram no deserto. Fracassaram na jornada. 40 anos eles ficaram rodando no deserto, até que esta geração dos mais velhos, incrédula, morresse no deserto. E só os novos, a nova geração, é que deveriam entrar na terra prometida, por causa da incredulidade. Queridos, quais são os sintomas da incredulidade? Deus já havia prometido a terra, e Deus já havia feito uma descrição sobre essa terra. Isso está lá no livro de Deuteronômio. Mas mesmo assim eles duvidaram da palavra de Deus e das promessas de Deus. Pensaram que conquistariam a terra pelos seus esforços e não pela intervenção soberana de Deus. Guarde isso, é muito importante. Queridos, no mundo espiritual nós não conquistamos nada pelo nosso esforço, mas pela ação extraordinária, sobrenatural de Deus na nossa história de vida. Em Números 13, 27, o povo só descobre o que Deus já havia falado. A terra de fato é boa, e mana leite e mana mel. Mas porém, a incredulidade, meus queridos, sempre descobre impossibilidades. Ela olha para as circunstâncias. A incredulidade nos faz olhar para os obstáculos e não para Deus. Este é o grande perigo da incredulidade. Ela desvia o nosso foco de Deus para os obstáculos. Em Números 13, 30, então Caleb diz assim: subamos e possuamos aquela terra, certamente nós prevaleceremos. Queridos, a incredulidade produz, em primeiro lugar, senso de fraqueza. Olha o que diz o verso 31. Não poderemos subir. Os homens ficaram assustados com o relato dos outros 10 espias. Eram 12. 2 falaram bem da terra, mas 10 disseram não. Nós vimos pedras, vimos gigantes, a terra não é boa, não subamos, é melhor voltar para o Egito. Eles riscaram as promessas de Deus, eles anularam a palavra de Deus, o poder de Deus, e só enxergaram os obstáculos. Eles se esqueceram que Deus havia prometido dar aquela terra, aquela mesma, a eles. Então eles agora sentem-se fracos, impotentes e incapazes. Queridos, a incredulidade nos traz esse senso de fraqueza. E a gente então passa a titubear, a dizer, não é possível.
não é possível. Também um complexo de inferioridade. Olha o que diz o verso 31. Porque eles são mais fortes do que nós. De fato, as cidades eram grandes, já estavam constituídas. Mas Deus é muito maior. As muralhas daquelas cidades eram altas, mas Deus era o Altíssimo. De fato, haviam gigantes e eram fortes, mas Deus é o Todo-Poderoso. Queridos, a fé olha para Deus e vence as dificuldades. A incredulidade vê as dificuldades e duvida de Deus. Eles demonstraram um senso de inferioridade, ficaram com medo dos gigantes. Eles chegaram a dizer: nós somos como gafanhotos perto daqueles gigantes. Havia uma baixa estima na forma como eles falavam, à medida que eles iam ouvindo o relato daqueles 10 negacionistas. Eles chegaram a dizer: éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos perto daqueles gigantes. Eles eram príncipes, eles eram líderes, nobres, mas se encolheram, sentiram-se como gafanhotos sobre as botas dos gigantes. De príncipes de Deus a míseros gafanhotos, de filhos do rei a insetos. Estavam assustados, com medo e com a autoimagem arrasada. E a incredulidade nos leva ao complexo de inferioridade, baixa estima, e nos traz uma visão completamente distorcida. O verso 33 diz: éramos gafanhoto aos seus olhos. Eles são gigantes e nós pigmeus. Eles são fortes e nós somos fracos. Eles são muitos e nós somos poucos. Eles vivem em cidades fortificadas e nós estamos vivendo no deserto, acabando de chegar. Eles são guerreiros e nós somos peregrinos. Eles se sentiram assim, indignos, fracos, menores do que príncipes, menos do que homens, menos do que gente. Eles se sentiram como insetos, gafanhotos, porque tiveram uma visão distorcida das promessas de Deus. Veja os efeitos ainda da incredulidade. A incredulidade, ela vai contagiando e conduz o povo ao desespero. Verso 14:1 diz: toda a congregação chorou aquela noite. Aquele espírito de incredulidade daqueles 10 espias negacionistas contagiou uma multidão, e eles choraram a noite inteira, porque viajaram 40 anos para chegar agora aos pés da terra prometida, e agora estão com medo de entrar, porque havia neles um espírito de incredulidade nas promessas do Deus de promessas. Choraram aquela noite, só viram as suas impossibilidades e não puderam ver as possibilidades de Deus. Isso a incredulidade faz conosco. Faz-nos ficar vendo só as impossibilidades e a gente não enxerga as possibilidades de Deus. Ficaram esmagados de desespero, não viram saída, como nós cantamos hoje aqui. Parecia que não havia saída, parecia que era tudo impossível, mas Deus mudou a minha sorte. Eu sou um milagre, estou aqui. Não viram saída nem solução. E ao invés de olharem para Deus, eles olharam para os inimigos. E além de contagiar, a incredulidade leva à murmuração. Verso 2 do capítulo 14 de Números: o povo, em vez de se voltar para Deus, ao invés de buscar em Deus socorro,
e verem Deus o seu libertador, eles começaram a acusar a Deus, a acusar Moisés, os líderes, que começaram a reclamar e a murmurar, dizendo que era melhor morrer no Egito do que estar ali naquela situação. E a murmuração, queridos, é uma blasfêmia contra Deus, depois de tudo que Deus fez por eles, libertando do cativeiro do Egito, trazendo para a terra prometida. Queridos, a incredulidade nos leva à ingratidão, murmuração e ingratidão. Eles foram ingratos para com Moisés, Arão e para com Deus, e disseram no verso 2 do capítulo 14, antes tivéssemos morrido no Egito. Isto é ingratidão. O povo se esquece da bondade de Deus, o povo se esquece dos milagres, das 10 pragas no Egito, o povo se esquece que na caminhada do deserto, Deus os abençoava, os protegia do sol com a nuvem, e à noite com um grande fogo que descia do céu. Mas murmuraram, se tornaram insolentes contra Deus, acusaram a Deus, disseram, Deus, o Senhor é culpado dessa situação, infamaram a Deus, disseram que Deus era o responsável. Veja o que a incredulidade gera no coração do homem, e também conduz à apostasia. O verso 3, não nos seria melhor voltar ao Egito? Desistir é voltar para o mundo, desistir da igreja. Não era como eu esperava. Eu pensei que eu fosse prosperar indo para esta igreja, eu pensei que era só vitória, mas eu tenho passado por lutas e derrotas. Eu acho que eu vou voltar, eu vou sair da igreja e vou voltar para o mundo. Isso é apostasia, é abandonar, é desistir. Com a chegada dos primeiros obstáculos, muita gente desiste da vida cristã. Não há nada que entristeça mais o coração de Deus do que ver o seu povo arrependido de ter se arrependido. E esse espírito de incredulidade que se espalhou por causa dos 10 espias negacionistas, que só viram problemas, ao contrário de Josué e Caleb, que pela fé viram que a terra era uma bênção. Ao contrário deles, eles começaram a reclamar e murmurar e contaminaram todo o povo, e eles choraram a noite inteira, e isso acabou conduzindo a uma amotinação. Capítulo 14, verso 4, queriam os outros líderes que os guiassem de volta ao Egito, rebelaram-se contra Deus, não queriam mais seguir o comando de Moisés, e houve então uma insurreição, um motim, uma conspiração, um reboliço, uma agitação no meio do povo. O espírito de incredulidade faz isso, conduz à rebeldia contra Deus, conduz ao medo do inimigo. Diz que eles tiveram medo. O medo, queridos, faz-nos ver fantasmas. O medo faz-nos ver coisas que não estão ali. O medo faz isso. E eles tiveram medo. Os homens que habitavam aquela terra. E se esqueceram de que Deus tinha prometido dar a eles aquela terra, com gigantes ou sem gigantes, com cidades cercadas com muralhas ou não. A promessa havia sido feita por Deus. Eles tomariam aquela terra por sua possessão, mas não creram. Começaram a murmurar e a perseguir os líderes. E nessa hora dessa crise epidêmica de incredulidade, o que é que nós devemos fazer? Em primeiro lugar, queridos, é preciso quebrantamento diante de Deus. Capítulo 14, versos 5 e 6 diz: não adianta discutir, brigar e argumentar, jogar uns contra os outros, espalhar boatos. É preciso quebrantamento, é preciso se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Firmar-se na verdade que Deus diz,
Não devemos ser levados pelos comentários, pelas críticas, pela epidemia do desânimo, mas devemos fixar os nossos olhos em Deus, que diz que nós vamos possuir aquela terra. Também é preciso, na hora epidêmica da incredulidade, não apenas quebrantamento e firmar-se na verdade que diz que Deus prometeu, mas mostrar ao povo como vencer os gigantes. Capítulo 14, verso 8 diz assim: se o Senhor se agradar de nós, verso 8, se o Senhor se agradar de nós, quando Deus se agrada de nós, somos imbatíveis. E é por isso que Josué e Caleb incentivaram o povo a corajosamente entrar na terra prometida. Ei, subamos! Deus prometeu! Onde está a fé de vocês? Temos caminhado pelo deserto 40 anos e vamos desistir agora? Queridos, Deus precisa levantar em nosso meio homens e mulheres que possam enxergar como Josué e Caleb. Não ter medo dos problemas, dos gigantes. Pelo contrário, saber que com Deus a terra pode ser cultivada e dar leite e mel. Verso 13 a 20 do capítulo 14 diz que é necessário orar incessantemente. A oração de Moisés, naquele momento, evita um desastre. Moisés não agride o povo. Moisés não grita com o povo, mas suplica a Deus em seu favor. Clama a Deus por misericórdia nessa hora. A despeito dos seus pecados, ele ora e está preocupado com a honra de Deus. Quando o povo de Deus está em crise, nós comprometemos a reputação de Deus. Orar nesta hora é lutar para que o nome de Deus seja exaltado. E como é que Deus tratou então a questão da incredulidade no meio do seu povo? Deus traz livramento aos que creem em sua palavra. José esperou do Senhor e passou por um grande livramento. Daniel esperou no Senhor e teve o livramento. Mesaque, Sadraque, Abdênego, Paulo em Jerusalém, Pedro em prisão, todos esperaram no Senhor e receberam o livramento. Deus mostra o seu cansaço com a incredulidade do povo diante das evidências. No verso 11 do capítulo 14 diz assim: Deus perdoa o povo em resposta à oração de Moisés e remove o castigo. Se eles não fossem perdoados por Deus, por certo eles seriam destruídos ali em Cádiz de Barneia, prestes a entrar na terra prometida. Duvidaram, ficaram incrédulos, com medo. O pecado deles foi perdoado, mas as cicatrizes ficaram como advertência. Eles viram a glória de Deus, eles viram os prodígios de Deus, mas mesmo assim, eles puseram Deus à prova, pelo menos 10 vezes. Verso 22. Eles não obedeceram à voz de Deus, eles desprezaram a Deus. Então, o que fez Deus? Mudou o rumo da viagem deles. Por isso, a primeira geração, eles não viram a terra prometida. Por causa do pecado, as consequências fizeram com que Deus não permitisse que a primeira geração dos que partiram do Egito entrasse na terra prometida.
Queridos, a terra prometida não é o deserto. A terra prometida é onde Deus nos coloca, onde devemos viver. É uma terra farta, onde mana leite e mel. Mas às vezes a nossa incredulidade nos impede de entrar nessa vida deleitosa. Às vezes perdemos as bênçãos que Deus tem para nós por conta da nossa incredulidade. E nós estamos vivendo tempos do fim, quando a própria Escritura diz que muita gente apostataria da fé. Se possível fora, nos últimos dias, até os eleitos. Mas isso, graças a Deus, não é possível. Mas há muitos aqui entre nós que ainda estão incrédulos com respeito do que Deus pode fazer. A palavra de Deus também nos fala no Evangelho de Marcos, capítulo 6, que Jesus não pôde fazer muitos milagres na sua casa, na sua parentela, entre os seus vizinhos, porque havia ali um espírito de incredulidade. Jesus não pôde, olha que expressão, como que Jesus, que é Deus, não pode fazer milagres? Ele pode tudo, mas é que havia um espírito de incredulidade nos seus familiares e nos seus vizinhos. Os seus irmãos não acreditavam nele. E diz o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 6, Jesus saiu dali e não pôde fazer muitos milagres ali, porque havia um espírito de incredulidade. Queridos, a incredulidade pode ser um espírito que pode estar habitando o seu coração e você não consegue crer. E é por isso que muitos nos julgam como uma igreja tradicional e nos acusam até de que nós não cremos em milagres e nem nos dons. Mas não é verdade, nós buscamos os milagres, nós cremos no milagre, cremos que o nosso Deus é um Deus de milagres, nós somos fruto de um milagre. O que nós precisamos é tirar de nós esse espírito de incredulidade, nos quebrantarmos diante do Senhor, pedindo misericórdia, para que Ele nos aumente a fé, para que possamos crer que o nosso Deus é o Deus que age nas nossas impossibilidades. Deixa Deus ser Deus. Deus é Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Entrega a Ele o teu caminho, entrega a Ele os teus problemas, entrega a Ele a tua vida. Descansa no Senhor, espera nele. Ele prometeu vida abundante. Por isso, Ele disse: não seja incrédulo, Tomé, mas seja crente. Queridos, nós precisamos tirar o espírito de incredulidade que tem invadido os nossos corações. A apostasia, a frieza espiritual se manifestaria nos últimos dias e tem entrado nas nossas igrejas e pior, nas nossas vidas. Há muita gente desanimada hoje, agora, depois da pandemia, não tem vontade de vir à igreja, não tem vontade de vir à casa do Pai e à casa do pão. Perderam o ânimo, o entusiasmo, a paixão por Cristo Jesus, a paixão por Deus e pelo Evangelho. Estão desanimados, queridos, mas nós só temos Ele é a nossa única esperança. Você tem que buscar a Deus, pedir ajuda, pedir socorro. Deus, tira de mim o espírito de incredulidade. Eu quero voltar a crer. Eu quero amar o Senhor, colocá-lo em primeiro lugar na minha vida. Me ajuda, Senhor. Tira de mim essa murmuração. Coloca um novo cântico nos meus lábios, um hino de louvor ao teu nome. Tira de mim esse espírito angustiado que me angustia, tira o meu sono e que me adoece. E coloca em mim um manto de louvor. Eu quero parar de murmurar, de reclamar, mas eu quero louvar, glorificar o teu santo nome. Queridos, nós precisamos passar por essa experiência. Precisamos ser renovados na nossa fé. E pedir a Deus que tire de nossos olhos o espírito de incredulidade. Que caia essas escamas da dúvida.
da frieza espiritual. E possamos ser como Josué e Calebe e olhar com os olhos da fé. Não, Deus proverá. Não, Deus vai dar um jeito. Não, Deus vai fazer um milagre. O impossível, Deus é o Deus do impossível. Deus faz coisas extraordinárias para que o possível aconteça. Eu não sei se você tem acompanhado a política, mas o presidente Bolsonaro indicou um pastor presbiteriano, vejam só vocês, um pastor da nossa denominação, pastor presbiteriano, da Advocacia Geral da República, foi indicado para o Supremo Tribunal Federal. Vocês já imaginaram? Praticamente impossível. Eles odeiam os evangélicos, eles odeiam os crentes, eles odeiam a Deus. Estava tudo planejado. Este homem não vai ser aprovado. E de repente, Deus é Deus. Aconteceu algo improvável, uma facada que mudou o rumo da história. O senador presidente da Comissão de Justiça, Alcolumbre, nem ele sabe por quê, deu um negócio nele, ele diz: eu não vou indicar, eu vou enrolar. E ele enrolou por 5 meses, ninguém estava entendendo. Os senadores começaram a ficar angustiados, começaram a pressionar: o que é isso? Ele não dizia nada, ele não explicava, simplesmente ele enrolava. E o pastor presbiteriano, angustiado, em oração, humildemente, andava nos corredores, conversando com o senador, dizendo: deixa na mão de Deus, Deus está no controle. Mas você não vai fazer? Não, não vou fazer nada. Deixa Deus ser Deus. E por conta desses 5 meses, propositalmente, que aquele homem ímpio tentou fazer de tudo para que ele não fosse a sabatina, o pastor presbiteriano, isto mudou a sorte do negócio. Deus mudou a situação. Os senadores que estavam contra ele a princípio começaram a pensar diferente. E aquilo foi gerando um mal-estar neles. Eles disseram: isso não está certo. 5 meses de atraso. Se faz isto com um homem tão bondoso como aquele pastor André. E de repente um milagre aconteceu. E eu tenho para mim, isso é coisa minha, de que esses 5 meses de atraso, de perseguição, foram pela vontade soberana de Deus e mudou a sorte do pastor André Mendonça. Ele jamais seria aprovado, mas por causa dos 5 meses de atraso, os senadores começaram a ficar do lado dele, se compadeceram dele e um milagre aconteceu. André Mendonça, um pastor presbiteriano, hoje faz parte do Supremo Tribunal Federal. Deixa Deus agir. Ele é o Deus do impossível. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para desistir. Ele prometeu a terra prometida. Não importam os gigantes, não importam as pedras, não importam as dificuldades. Deus havia prometido dar a eles a terra. E eles haveriam de subjugar todos aqueles povos. Era a promessa de Deus. Foi aí que Josué e Calebe começaram a relembrar o povo sobre essas verdades. Eia, subamos. Vamos ser corajosos. Deus não é homem para mentir, Ele prometeu. E ali então Ele repreendeu o espírito de incredulidade. O povo então voltou a crer. Corajosamente eles entraram e possuíram a terra prometida. Há um hino que diz: vitória Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar com Jesus e confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. Vamos orar ao Senhor.
Pai, eu quero orar por essa gente nesta noite. Ó Deus, há em nós, confessamos, um espírito de incredulidade. Nos esfriamos na fé por conta da pandemia. Nós esfriamos na fé por conta, ó Deus, de que não há esperança nos políticos, não há esperança lá fora. Perdemos os empregos. A situação está caótica. Muitos que corriam bem, estavam conosco aqui na igreja, já não estão mais. Mas eu quero orar em favor dessa gente e pedir que o Senhor tire dos nossos olhos toda a incredulidade e voltemos a crer e a esperar no Senhor, porque nós não temos outro bem além de Ti. Só o Senhor pode mudar a nossa sorte. Por isso, ó Deus, reaviva em nós o dom da fé, fortalece-a para que possamos voltar a crer, a despeito das pedras, a despeito dos problemas gigantes que nos apareceram, a despeito das pandemias, do desemprego, a despeito da ameaça de morte por causa da peste, a despeito de tudo que falam contra nós, a despeito do mundanismo que está virando, ó Deus, as nossas leis, descambando para Sodoma e Gomorra. A despeito de tudo isso, nós queremos olhar para o alto, olhar para Deus e crer que o Senhor está no controle de todas as coisas. Por isso, ó Deus, tira de nós toda a incredulidade e volta a fazer o teu povo a crer. Coloca o hino de louvor, tira a murmuração, a reclamação dos nossos lábios. Queremos louvar e bendizer o teu nome, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Ajuda-nos a sermos crentes e não incrédulos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga amém.